Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo a falar sobre a geração de 45, a terceira fase do modernismo brasileiro, e falo hoje sobre o autor João Cabral de Melo Neto, esse autor que nasceu em Recife, em uma família de importantes ligações literárias. João Cabral de Melo Neto era primo do poeta Manuel Bandeira, era primo do sociólogo Gilberto Freire, e esse autor também exerceu a função de diplomata em várias cidades da Europa. Como características de destaque na produção de João Cabral de Melo Neto, nós temos a preocupação com a elaboração do poema, a preferência pela objetividade, pelos substantivos concretos. O autor valoriza o trabalho intelectual, o trabalho com a linguagem, e deixa de lado a questão da subjetividade, da inspiração, da emoção. Por esse motivo, João Cabral de Melo Neto é comparado ao engenheiro da palavra, é chamado também de o poeta arquiteto, e há duas preocupações essenciais em toda a produção desse autor, que é a preocupação com a natureza da linguagem poética e também uma preocupação com o drama nordestino. E para falar sobre a metalinguagem, sobre a preocupação com a natureza poética na produção de João Cabral de Melo Neto, eu escolhi o poema Rios Sem Discurso, que está na obra Educação pela Pedra. Quando o rio corta, corta-se de vez o discurso rio que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesma, e porque assim estanque, estancada, e mais, porque assim estancada, muda, e muda porque com nenhuma se comunica, porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água, porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez. Salvo a grandiloquência de uma cheia, lhe impondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fio, para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço em frases curtas, então frase e frase, até a sentença a rio do discurso único, em que se tem voz a seca, ele combate. Vejam que no poema Rios Sem Discurso, nós temos aqui uma preocupação com a elaboração do discurso, com a elaboração do poema. Nós temos aqui um metapoema. Nessa primeira estrofe, nos é apresentado aqui de que forma esse fluxo de água é interrompido, de que forma o discurso é interrompido, assim como o fluxo de água de um rio separa-se, corta-se, formando pequenos poços, e águas ficam separadas, assim também as palavras podem ficar separadas em situação dicionária, podem ficar, como nos é apresentado aqui, em água paralítica. O que seria essa água paralítica? Seria também essa palavra do dicionário, que não tem uma ligação com outras palavras. É como se elas não fossem capazes de comunicar por não estar em relação com as outras. Então, na primeira estrofe desse poema, nos é apresentado o corte desse fluxo. Essa água parada nos poços é comparada às palavras em situação dicionária. Já na segunda estrofe, nos é apresentado a religação dessas palavras. Aqui observamos o curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água. Então, há aqui uma possibilidade de reconstrução. O que seria esse fio de água? Não mais a água parada ou estanque em poços. Esse fio de água seria as palavras formando frases,
palavras relacionadas a outras palavras. E só assim existe comunicação. É assim que se constrói o discurso, tanto o discurso oral quanto o discurso escrito. Salvo a grandiloquência de uma cheia, essa cheia representa a grandiloquência. Esse fio de água representa a frase e não mais a água parada e não mais a palavra dentro do dicionário. Além dessa água em fios, temos aqui a questão da cheia, que é a grandiloquência, temos a frase, temos ainda a sentença rio do discurso, a seca representa essa ausência do discurso. Então, o próprio discurso combate a seca, que, como eu já falei antes, a seca é essa ausência do discurso, é essa ausência da comunicação. A seca representa essas palavras também paradas, palavras que não se comunicam, palavras que estão em situação dicionária, estão presas, estão paralíticas. Então, esse poema nos fala, nessas duas estrofes, sobre esse corte do fluxo do discurso, que é comparado aqui ao fluxo da água, do rio. E na segunda estrofe do poema nós temos a possibilidade de religação, a possibilidade de construção desse discurso, seja um discurso oral ou seja um discurso escrito. Então, este é um exemplo dessa preocupação com a natureza da linguagem na produção de João Cabral de Melo Neto, mas nós temos também a outra preocupação essencial na produção deste autor, que é a preocupação com o drama nordestino. Algumas obras nos falam sobre essa preocupação do autor, como a obra Cão Sem Plumas, temos também o Rio, e temos a mais conhecida, que nem era a preferida do autor, mas é a que foi adaptada para a televisão, é a que foi musicada. Temos o poema dramático Morte e Vida Severina. De que nos fala o poema? Justamente dessa preocupação com o povo nordestino. Severino é esse retirante que apresenta metonimicamente todos os retirantes que vivem em situação de violência, de seca, de miséria, de fome, que fogem, que lutam pela vida. Severino, ao lutar pela vida, ele encontrava a sua morte na sua caminhada. Quando ele foge do sertão, quando ele caminha em direção ao litoral, ele só encontrava mortes e mortes. Então, no final do poema, nós temos um exemplo de que, apesar da vida ser severina, ser sofrida, deve-se lutar. E como exemplo é oferecido a Severino, como exemplo de resistência, o Carpina mostra a Severino a própria vida. Então, a vida, no final do poema, é o maior exemplo de resistência e de luta. Não deixem de assistir aos próximos vídeos, onde eu falarei sobre outros autores da geração de 45, dessa terceira fase do modernismo brasileiro. Aguardo vocês no próximo vídeo.